Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos conversar com o editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Obrigado, Ricardo. Congresso Nacional trabalhando aí para tentar impedir a continuidade do julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Aprovou uma medida em que tenta dar mais transparência à distribuição dessa verba. Será que vai ter resultado, Ricardo? Pois é, a votação está 5-4, né? Eles tentam fazer uma virada na última hora, e aí faltando os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E acho, até pelo que disse agora há pouco, acabou de dizer Ricardo Lewandowski, pode ser sim que o Senado e a Câmara tenham conseguido virar esse jogo e possam virar esse jogo na segunda-feira. E eu digo isso porque o Lewandowski estava agora há pouco lá no Senado, ele foi até lá para apresentar o projeto da nova lei do impeachment, né? Ele é o responsável pela comissão de juristas que está apresentando o anteprojeto para essa lei. E aí, durante a coletiva em que ele falava disso, ele foi perguntado sobre o orçamento secreto e sobre essa resolução aprovada hoje no Congresso. E ele disse: olha, isso vai ser levado em consideração. Eu vi que boa parte das demandas que vinham sendo colocadas por outros ministros foi atendida nesse anteprojeto, então, claro, vou levar isso em consideração, até porque sou um dos últimos a votar, ou seja, indicou que isso pode fazer diferença nessa votação, né? O que o Senado e a Câmara fizeram? Eles resolveram a maior parte dos problemas de inconstitucionalidade apresentados até o momento no Supremo. Ainda tem problemas no orçamento secreto, mas qual que era o maior problema? Era o fato de não haver igualdade na distribuição de recursos, ou seja, os recursos eram usados como moeda política 100% de forma plena, né? Sem que pudesse haver um critério em que cada parlamentar recebesse a mesma quantidade de recursos. O que foi feito agora? O Levi falou aí na matéria, né? Isso tem a ver com o tamanho das bancadas, né? Então 80% vai ser destinado de acordo com o tamanho da bancada. Partido com mais deputados indicam mais que partidos com menos deputados. É um critério, pelo menos, que leva em consideração a bancada que o eleitor escolheu, né? Ainda que você tenha uma parte com os comandos da Câmara e do Senado, que servem para que eles consigam negociar ali as votações, e uma pequena parte, 5%, a gente fala pequena parte, mas é 5% de 19 bilhões, é bastante dinheiro, né? Com o relator do orçamento, que é para fazer pequenos ajustes que esses sim, sempre puderam ser feitos com a emenda do relator e que poderiam ser feitos com esses 5%. Esse é um problema de certa forma resolvido. O outro é a questão da transparência, o fato de ter a ver o nome do parlamentar, assim como está previsto também na lei do orçamento, que resolve o problema da publicidade, que era também um problema do orçamento secreto. O grande problema que permanece é que é muito dinheiro, né, Léo? Nós estamos falando de 19 bilhões de dinheiro para que o Congresso possa distribuir. Tira uma boa parcela do dinheiro que deveria ser executado pelo Executivo. Afinal, o próprio nome já diz, quem executa o orçamento é o Executivo. Mas acho que pode ser, sim, que eles consigam virar os votos dos dois ministros que faltam, né? Lewandowski e Gilmar Mendes. Gilmar já tem uma relação melhor com os políticos, já se esperava que ele pudesse eventualmente dar um voto favorável. E agora o Lewandowski, que muita gente apostava que se alinharia a uma tentativa do PT, porque ele é próximo do Lula, de derrubar o orçamento secreto, pode ser que acabe votando a favor. Precisamos aguardar até segunda-feira, né? E além de tirar a autonomia do governo federal, da União, cria um problema também de prioridade, né, Ricardo? Até para o nosso ouvinte e espectador ter uma compreensão mais fácil da coisa. Na hora que o deputado ele tem controle sobre o dinheiro que vai para uma determinada cidade, e aquela cidade precisa de uma escola e precisa de uma ponte. Aí o deputado escolhe porque ele tem essa autonomia. Vou fazer a ponte porque aí eu coloco uma iluminação diferenciada, coloco um ladrilho ali do lado do asfalto, vai chamar muito mais atenção, vai me dar muito mais votos. E a escola, que talvez seria uma prioridade maior, acaba ficando ali, deixando de lado. A União consegue fazer essa escolha pelo bem maior de uma cidade, de uma população. O deputado, o senador que for escolher o destino da verba, talvez nem sempre ele vai pensar no bem comum, né?
É uma boa discussão, né, Léo? Porque, por um lado, os parlamentares dizem o seguinte: olha, o parlamentar está muito mais próximo das suas bases, ele sabe muito mais o que é mais importante ou não, e a União muitas vezes faz por critério de distribuição regional, mas sem saber exatamente aquilo que cada um está reivindicando. Quem conversa mais com o prefeito é o deputado e tal. Então tem esse lado, mas por outro lado, de fato, quando você passa essa distribuição para os deputados, você tira um critério de planejamento, que muitas vezes é importante, né? Que o dinheiro está em grande quantidade no orçamento para que o governo eleito conduza aquilo para uma estratégia mais nacional. Olha, se o critério agora é universalizar a educação integral, então vamos focar esse recurso em educação integral e não em construção de pontes, por exemplo. Então, assim, de fato há uma boa discussão sobre isso, né? Parlamentares dizem, olha, a gente que está próximo e a gente foi eleito também nos escolheram para representar, então eu tenho que ter recurso para apresentar. Mas muitas vezes isso é causado pelo seguinte problema: o camarada, quando é eleito, ele é eleito prometendo uma coisa que quem faz é o executivo, né? Que é a distribuição de recursos. E aí ele quer a emenda para poder cumprir uma promessa que ele não deveria ter feito para ser eleito, né? São as clássicas promessas de vereador, né? Que a gente conhece exatamente. muito bem. Vereador, quando está em campanha, promete mundos e fundos e coisas assim que ele não consegue, às vezes, nem colocar nenhum asfalto no bairro que é a base eleitoral dele, porque ele não tem controle sobre o orçamento da prefeitura. Ricardo, falando sobre o governo eleito Lula, a gente vê agora uma discussão em relação à nomeação de mulheres para os ministérios, né? Até agora a gente só tem o nome de Margarete Menezes e claro que tudo isso, todas essas indicações passam também pela discussão da base aliada, dos partidos aliados. Será que está havendo aí um boicote a nomes femininos? Parece que sim, Léo, porque mais importante do que a gente estar com o cenário atual vendo apenas uma mulher, porque de fato nós estamos apenas no início da montagem ministerial, é a discussão que se dá em cada caso específico. A gente vê em vários casos específicos as mulheres sendo boicotadas pelos partidos políticos. De fato, até agora a gente tem a Margarete Menezes, que só conseguiu vencer esse muro porque tinha um apoio muito forte da Janja, e se tem uma mulher que hoje tem voz no governo, é a Janja, que já disse que não vai ser uma primeira-dama simplesmente companheira do Lula, que ela vai atuar efetivamente no governo, e ela tem tido voz e ela bateu o pé e disse não, para a cultura vai ser a Margarete Menezes, mesmo com as críticas que eram feitas, porque muita gente não queria. Ela também sofreu uma sabotagem por parte de integrantes do PT ligados à cultura, que não queriam que Margarete fosse ministra. Ela conseguiu vencer esse muro, outras ainda não conseguiram. E aí são várias, né? Agora a gente está tendo uma discussão, por exemplo, da Isolda, que teria perdido a vaga do Ministério da Educação para o Camilo Santana. Os dois são do mesmo grupo político, os dois foram lançados lá na aliança com Ciro Gomes, ambos romperam com Ciro Gomes ao mesmo tempo, porque foi justamente o fato da Isolda ter sido preterida pelo Ciro que fez com que Camilo rompesse com o PDT, mas houve uma pressão muito grande de que a Isolda não é petista suficiente, porque ela não está em partido nenhum, ainda que ela queira ir para o PT, a Isolda não pode ser ministra da Educação, porque isso tem que ficar com o PT. E aí parece que foi escolhido mesmo Camilo Santana, que já aceitou, e a Isolda ficaria com a segunda vaga. Se a Isolda tem um problema de que, segundo eles, petista de menos, a Marília Reis, por outro lado, é considerada petista demais, porque o Solidariedade disse, não, a Marília não nos representa, porque embora ela seja do Solidariedade, ela é ex-petista, no fim das contas é como se fosse petista, a gente quer o Paulinho da Força no lugar da Marília Reis, que é cotada para o Ministério da Previdência. A gente está tendo o caso da Simone Tebet no MDB, parte do partido diz, ela não nos representa, ela é da cota pessoal do Lula, porque ela não tem voto no Congresso, e de fato ela não tem mesmo, mas justamente porque o MDB fez uma campanha, parte do MDB, contra ela na campanha eleitoral, e não quer que ela avance e ocupe o Ministério da Cidadania. Vale situação um pouco diferente, mas também com um certo boicote para Marina Silva, porque muita gente diz, olha, a Marina tem todas as condições de ser ministra, mas a rede não pode ter 2 vagas, porque é um partido muito pequeno, então ela vai ter que disputar com o Randolph, e o Randolph foi coordenador da campanha, merece mais e tal, então também tem esse problema com a Marina Silva. E assim a gente vai vendo as mulheres perdendo várias vagas no governo que poderiam ser ocupadas, com o argumento, na maioria das vezes, de que elas não têm influência política, sendo que quem não entrega influência política para elas são justamente os dirigentes partidários homens, né? Justamente, isso pode até soar como uma traição, né? Você citando aí Simone Tebet, Marina Silva, como que as duas trabalharam para
para a eleição do presidente Lula, enfim, muita coisa a se discutir. Eu fico pensando também que o nome da Simone Tebet cai muito naquela cota: não nomeie alguém para um cargo muito importante, alguém que você não possa demitir depois, né? Então cai muito nisso também, porque se o Lula depois decidir tirá-la do Ministério do Desenvolvimento Social ou Cidadania, enfim, ficaria muito mal também para a cota política. E o Ministério do Desenvolvimento Social, que é hoje Cidadania, ele cuida do Bolsa Família. E aí os petistas dizem: nossa, não posso entregar para o MDB uma pessoa que nem é de esquerda, que é uma pessoa que sempre foi de direita, centro-direita, um ministério que tem o Bolsa Família, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim. Por outro lado, ela diz o seguinte: olha, eu também não quero ficar com um ministério menor, não. Ou eu fico com um ministério bom, ou eu nem participo. Então também tem essa situação difícil, né, que o Lula tem que resolver. E de fato, como você disse, por um lado, ela e a Marina podem de fato não darem votos no Congresso Nacional, mas elas representam essa ideia de uma frente ampla, e junto à população elas têm muita relevância política. A saída delas do governo pode representar uma quebra dessa ideia de que há uma frente maior, né, e a gente volta para a ideia de que é um governo essencialmente de esquerda, né? Sem dúvida. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado. Bom final de semana para você. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Ótimo fim de semana.